Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, estamos aí com mais uma Noite do Dharma. Qual que é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é uma pergunta da Madhuleka. E ela perguntou assim, qual que é o Dharma da música? A Madhuleka tem tudo a ver com música, né? Ela é uma grande cantora e também ela escreveu um livro, acabou de sair, intitulado Música, a Chave do Universo. Então, assim, o livro até assim, muito interessante, assim, o livro dela mostra como que a música realmente afeta toda a realidade que cerca a gente, né? Então, a Amado fez essa pergunta, mas na verdade ela sabe bem a resposta, tanto que o livro dela a gente até recomenda muito. O livro dela saiu pela Coletivo Editorial, então quem tem interesse aí no livro da Amado, dá uma pesquisada nas redes sociais da Coletivo Editorial. Mas vamos lá. Música, qual que é o Dharma da música, né? Antes da gente ver qual é o Dharma da música, a gente sabe que a música é feita de som e que o som é uma coisa muito poderosa, né? O som afeta o nosso cérebro como poucas coisas afetam, né? O som ele tem uma característica muito interessante de fazer com que assim todas as áreas do nosso cérebro sejam ativadas de uma vez e comecem a dialogar entre si. Né? Nada pode provocar esse processo neurológico, só o som tem essa capacidade. Né? O som, dependendo, né, da forma com a qual ele estimula o cérebro, ele vai estimular a produção de dopamina, de endorfina. O som ele tem a capacidade de fazer com que a gente mude a nossa percepção sensorial. Né? Então, por que as pessoas elas gostam de jantar ouvindo música ao vivo, no restaurante? É porque isso afeta, né? Assim, o som ele vai mudar, inclusive, o paladar, né, das coisas que você tem. Tem muitos estudos científicos que mostram isso. O som ele afeta todos os nossos sentidos de uma forma geral. A gente pode achar algo mais belo ou menos belo, dependendo do som que a gente está ouvindo na hora que a gente vê algo. O som ele estimula a nossa capacidade de produzir energia, também pode reduzir, por isso que tem a playlist assim certa para a hora de você malhar. O som ele faz com que a gente fique mais introspectivo, ou então que fique mais extrovertido, até mais consumistas. Assim, isso é bem conhecido, né, entre as redes de grandes lojas, né? Tem muitos estudos para isso, assim, qual música que vai estimular as pessoas a comprarem mais. Então, da mesma forma que a cor afeta a nossa capacidade de consumir, o nosso desejo, o nosso ímpeto consumista, o som também com certeza tem o mesmo efeito, né? Até de forma mais poderosa. E também tem efeito relaxante, porque aqui quando a gente está assim, na sala de espera de um médico, aí já toca outra música, né? Ou então quando a gente está no elevador, tem a musiquinha de elevador, porque elevador normalmente é uma coisa incômoda, né? Você está fechado ali num lugar com outras pessoas que você não conhece, só que a porta abre e você sai logo, né? Então já tem uma música assim mais neutra para você relaxar. Então o som ele é muito poderoso, afeta muito na nossa percepção de mundo, afeta muito mais do que a forma com a qual a gente percebe as coisas ou com a qual o nosso corpo funciona, né? O som ele afeta essencialmente o nosso comportamento. Por isso que na República, Platão vai falar que me diz quem compõe a música de uma nação que eu vou te dizer quem governa ela de verdade. Então a ideia é que a música ela pode inclusive guiar não só o comportamento de uma pessoa, mas ela pode guiar o comportamento de uma nação completa. A gente vê assim que nações que são muito patrióticas, que estimulam o fanismo dos seus cidadãos, normalmente eles têm hinos nacionais, não só um hino nacional oficial do país, mas tem músicas assim que exaltam o país, que quando elas tocam, isso já desperta nas pessoas aquele senso de lealdade à nação e por aí vai, né? No contrário também, a gente vai ver assim músicas que estimulam a rebeldia, a anarquia, a você contestar as coisas, né? Então, normalmente, movimentos que nascem como uma ruptura cultural, eles vão estimular isso, vão estimular esse senso assim de independência, de renovação. Então, o som é uma coisa muito poderosa. E aí a gente se pergunta, de acordo com a visão dos Vedas, de onde vem o som? E mais do que isso, né? Qual o papel do som no mundo que a gente vive? E, consequentemente, qual o papel da música? E quando a gente pergunta, quando a gente faz qualquer questionamento sobre esse universo, a gente tem que voltar até Brahma, que segundo a visão dos Vedas é o semideus que criou esse universo. Então a gente tem que ver qual a relação de Brahma
com o som? Qual é a relação de Brahma com a música? E aí é muito interessante, quando a gente vê a descrição dos Vedas de como esse universo foi criado, lá diz que Brahma, o semideus original, o Adikavi, o primeiro semideus, o primeiro sábio, que tem o Dharma de criar esse universo, ele nasce, né, de uma flor de lótus, e quando ele nasce nessa flor de lótus, que é uma flor de lótus que sai do umbigo de Vishnu, do umbigo de Deus, ele olha ao seu redor e só encontra sombras, né? Só encontra escuridão, só encontra a inexistência, nada existe porque é ele que vai ter o Dharma de criar esse universo. E na verdade ele se questiona se existe algum ser além dele. Né? Ele não conhece nada porque não tem nada para ele conhecer, ele só tem dúvidas e não tem assim, nenhuma fonte do qual ele possa extrair respostas. Então ele começa assim, a buscar para ver se existem outros seres como ele, se ele é o único ser que existe, se existe algo, ele fica numa grande crise existencial e vai tentando investigar e não consegue encontrar nada. E é quando ele ouve, né, a primeira vez, ele ouve um som, na verdade 2 sons assim, vindos do nada, que é tá e pá. Então assim, ele ouve o som. A primeira experiência que ele tem é som. Ele não tinha nenhuma experiência de ter visto nada, né? Ele não tinha tido nenhuma outra experiência com nada porque não existia nada para ele poder experimentar nesse mundo. A única coisa que existia era ele e o Lótus, né? Onde ele nasceu. Então ele investiga o Lótus, mas né, ele desce assim pelo Lótus, mas não consegue encontrar nada. Então a primeira experiência que ele tem, na verdade, com o mundo é através do som. Então ele ouve essas 2 sílabas, né? Tá e pá. E quando ele ouve essas sílabas e ele sabe que não é ele que está produzindo elas, ele sabe então que existe algo além dele nesse mundo. E aí ele começa a meditar sobre essas sílabas, tá e pá. E aí quando ele medita nisso, surge o significado de tapas para ele. Tapas em sânscrito significa austeridade, né? Então austeridade significa a gente se determinar a fazer algo porque aquilo deve ser feito, mesmo que aquilo não agrade a gente. Então, ele não tinha como ele saber que tapas significava isso, mas ele sabe, né, assim, essa revelação sobre o significado disso surge dentro dele quando ele começa a investigar esse som. Então ele entende que ele tem que meditar, que ele tem que fazer austeridade, que ele tem que buscar disciplina, e ele começa a meditar, por um bom tempo ele vai meditando, e aí quando ele está meditando, então ele ouve um som. Que som é esse que ele ouve? Esse som que Brahma vai ouvir é o som da flauta de Krishna. Então Brahma ele recebe o som da flauta de Krishna, e o som da flauta de Krishna, quando é ouvido por Brahma, Brahma medita no som dessa flauta, que é um som transcendental, e ele, assim, a percepção que ele tem do som da flauta de Krishna é o mantra Gayatri. Então o mantra Gayatri, ele na verdade é isso, é uma transformação, é uma expansão do som da flauta de Krishna. E aí Brahma ele medita nesse mantra Gayatri. E o que o mantra Gayatri descreve? O mantra Gayatri descreve o sol do conhecimento transcendental que ilumina as 3 regiões da existência material, Bu, Burvá e Swaha. Então Bu é a região inferior do universo, onde a Terra está enquadrada, por exemplo, né, e os outros planetas que têm um karma similar à Terra, e planetas inferiores, planetas infernais, planetas baixos, né? Buvá é a região do universo onde residem os semideuses, os seres divinos. E Swaha é além disso, é a região onde vivem os grandes sábios, né, que estão além dos semideuses, estão além dos seres divinos. Então quando ele escuta isso, quando ele tem essa meditação no Mantra Gayatri, essa meditação é despertada pelo som da flauta de Krishna, ele assim tem um insight, ele tem uma inspiração do que ele deve fazer. Porque ele entende que não tem universo, mas que ele deve criar o universo, que ele vai ser o responsável por criar isso, por criar Bu, Buvá e Swaha, por manifestar esse universo dessa forma. Então ele entende, na verdade, qual é o papel dele, ele entende qual é o Dharma dele, e tudo isso é através do som. Ou seja, o som é a forma original de obtenção de conhecimento. Os Vedas vão falar que a principal forma que a gente tem de obter conhecimento nesse mundo é através de Shabda. Shabda é o som sagrado, o som que vem da revelação, ou seja, o som das palavras de Krishna que estão registrados na Bhagavad Gita, o som das palavras de um grande sábio. Essa é a maior forma de iluminação que é possível ter. Shabda, o som é uma coisa muito poderosa. Então, ele ouve o som da flauta de Krishna e ele entende tudo isso, ele entende qual é o Dharma, ele entende que ele vai ter que manifestar esse universo.
E aí ele começa a meditar para poder ver como ele vai fazer isso, né? Como que ele vai criar o universo. E aí ele fica meditando para saber como ele ia conseguir fazer isso, e ele acaba se purificando através dessa meditação, e o próprio Krishna vem ter com ele. E quando o Krishna aparece para ele, se manifesta para ele, Krishna leva ele para o mundo espiritual. Então ele olha o mundo espiritual e ele entende que o mundo material ele teria que criar a imagem e semelhança do mundo espiritual. Então ele chega lá ele vê sociedades, vê pessoas que têm amizade uma com as outras, vê animais, vê vegetais, vê almas em corpos espirituais humanoides. Então ele entende toda a criação, toda a diversidade que ele ia ter que criar aqui, né? O mundo espiritual é a fonte, é a origem, o mundo material é uma cópia fake, assim, né, do mundo espiritual, é uma versão limitada, finita, temporária do mundo espiritual, mas ele entende, ele tem a inspiração, né? E aí Krishna conversa com ele. Então Krishna fala 4 versos que estão registrados no segundo canto do Srimad Bhagavatam. Krishna fala 4 versos, e é dito que o som da voz de Krishna, quando Krishna fala aquilo, enche ele de conhecimento, enche ele de potência espiritual. E aí Krishna aperta a mão dele para poder empoderar ele e manda ele de volta para o mundo material para ele poder criar. Então o que Brahma faz? Depois de Brahma receber toda essa inspiração que ele obteve através do som, né, da meditação no som da flauta de Krishna, que se expandiu no Mantra Gayatri, ele volta para esse mundo e aí ele vai criar o mundo. E como que ele faz para criar um mundo? Ele cria um mundo pronunciando a sílaba, o mantra sagrado Om, que é conhecido como o Bija Mantra, o mantra semente. A palavra Bija significa semente em sânscrito. Então ele pronuncia esse mantra Om e aí ele vai criando, né, começa a criar as coisas, baseado naquela visão que ele teve do mundo espiritual e usando o poder que ele recebe de Krishna. Então o mundo, segundo a visão dos Vedas, é criado através do som, né? O mundo vem do som, o mundo vem através do som do mantra Om, também é conhecido como Omkara, né? Omkara é sinônimo de Om. E o mantra Om, na verdade, ele significa 2 coisas. O mantra Om significa tanto os 3 tipos de conhecimento que existem, Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha é o conhecimento que permite a gente entender a posição de tudo aquilo que existe, entendermos assim qual é a nossa própria posição, ou seja, entendermos o que é a alma, entendermos o que é a matéria e quem é Deus. Esses são assim as 3 coisas que nós temos que conhecer. Existe uma diferença e ao mesmo tempo existe uma relação intrínseca entre essas 3 coisas: a alma, Deus e a matéria. Então esse conhecimento que permite a gente discernir e entender o que é a alma, Deus e a matéria, é o primeiro tipo de conhecimento, Sambandha. O segundo tipo de conhecimento, Abhideya, é aquele conhecimento que permite a gente aprender a agir de forma sábia no nosso cotidiano e diariamente no nosso cotidiano a gente ir se vinculando, se conectando cada vez mais a Deus e cada vez perdendo mais o vínculo com a identificação material. Então, olha só, o primeiro tipo de conhecimento a gente entende o que é a alma, quem é Deus e que é a matéria. O segundo tipo de conhecimento, Abhideya, a gente entende como que a alma faz para se conectar com Deus, que é yoga. Yoga é isso, né? Conexão. Então, como a alma se conecta com Deus e como a alma vai perdendo a conexão com o ego material. Então, esse é o segundo tipo de conhecimento. E o terceiro tipo de conhecimento chama-se Prayojana. Prayojana, Yojana significa conexão. Yojana vem da palavra yoga. Então, Yojana é a conexão. E pra, né, esse prefixo pra, ele significa além, ou seja, aquilo que existe além da conexão. Então, beleza, eu quero me conectar com Krishna, eu sei que a alma tem que se conectar com Deus, mas se conectar com Deus pra quê? O que a gente vai fazer depois que a gente já tiver feito essa conexão? Então, esses 3 conhecimentos, o conhecimento da gente entender a realidade, o conhecimento da gente promover yoga, conexão com Deus, e o conhecimento da gente entender o que significa essa conexão com Deus, esses 3 conhecimentos existem dentro do mantra Om. É o mantra Om que vai revelar esses 3 tipos de conhecimento. E o mantra Om, ele também significa 3 coisas, porque o mantra Om, na verdade, ele é a combinação de 3 sons, que são conhecidos em sânscrito como Akara, Ukara e Makara. Então, Akara é o conhecimento a respeito de Shakti, as energias divinas, né? Shakti são as energias divinas. Nós somos uma expansão dessas energias divinas. O Kara é o próprio Deus, é o próprio Krishna. E Makara é o mundo espiritual. Então, dentro do mantra Om existem essas 3 coisas também. Existe Deus,
Existem as energias de Deus e existe o mundo espiritual, a terra de Deus. Então o mantra Om, ele tem tudo isso dentro dele. E Brahma, ele cria assim, meditando no mantra Om e pronunciando ele consegue criar todo o universo. Ele dá assim vazão ao poder que ele recebeu de Krishna e vai manifestando, materializando toda a criação material. Então é muito interessante que, segundo os Vedas, o mantra Om ele existe em toda a matéria. A matéria ela só existe como nós conhecemos porque o mantra Om está sustentando a matéria. Então o som é uma coisa muito poderosa. Inclusive tem uma coisa bem interessante, tem um instrumento chamado tonoscópio, né? O tonoscópio é um instrumento usado pelos pesquisadores da área de cinemática, né? Que é a área que permite a gente estudar as ondas. Então o tonoscópio ele faz com que a gente veja a forma de um som, porque um som ele é uma onda, né? Então você consegue ver o formato daquela onda. E aí, quando a gente pronuncia o mantra Om no tonoscópio, o que acontece é que ele se manifesta na forma de uma forma elíptica perfeita. Então a elipse é o símbolo do mantra Om. E se a gente vê, na verdade, a elipse é a forma base desse mundo. O próprio universo tem uma configuração elíptica. A elipse é a base da forma da maior parte dos seres, tanto animais com corpos elípticos, né? Vegetais, mesmo células, e tem os átomos, os elétrons, tudo isso, na verdade, tem uma forma elíptica, né? E aí o que acontece é que a gente vê assim, que a forma do Om se manifestou na forma de toda a criação. Então, o que acontece é que, na verdade, essa ideia de que o mantra o som criou todo o universo, é uma coisa tão forte, uma coisa tão poderosa, que a gente vai encontrar isso em diversas culturas, né? Em diversas culturas a gente vai ver a ideia de que a criação desse universo se deu através do som. O Tolkien, por exemplo, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele conta que quando ele estava fazendo a graduação dele em Oxford, um dia ele encontrou um conto finlandês que mostrava a criação do universo através da música. E ele ficou assim muito impressionado com isso. Ele assim ficou tão interessado nisso que ele começou a ver se em outras mitologias tinha essa ideia de que o universo tinha sido criado através de música, e ele encontrou isso em muitas mitologias. A gente sabe que, na verdade, praticamente todas as mitologias nórdicas, todas as mitologias antigas da Europa, mitologias célticas, vão falar sobre isso, do universo sendo criado através do som. Mitologias, aí eu não sei se o Tolkien soube, mas a gente sabe, né, que muitas mitologias africanas, inclusive, vão narrar isso, a criação do universo através do som. Muitas mitologias ameríndias vão falar sobre isso, que o universo se manifestou através do som. Então, isso é uma coisa muito forte, né? O Tolkien, inclusive, essa coisa assim do som manifestar o universo encanta tanto ele que ele leva isso para dentro da criação literária dele, né? No mundo do Senhor dos Anéis, tem uma história chamada Ainulindalë, que mostra como que é a criação do universo, e o universo ele é criado através de música. O Eru Ilúvatar, que como o Tolkien chama Deus, ele cria uma música e aí depois ele distribui essa música para os Ainurs, que são os ajudantes dele, seriam como se fossem os anjos, e pedem para cada um deles cantarem uma parte daquela música, e todos eles vão cantando junto, e à medida que eles vão cantando, o universo vai sendo criado, né? Então é assim que o universo começa, no universo do Senhor dos Anéis, né? Mas isso acontece em muitas mitologias. A gente vai ver que o som que manifesta o universo. Então, já que o universo, como nós conhecemos, ele vem do som, significa que o som tem poder muito grande sobre o universo. E a gente vai ver nos Vedas que o som ele era quase que uma espécie de controle remoto universal. Assim, todo mundo usava o som para tudo. A gente vai ver que os guerreiros, por exemplo, na cultura védica, eles tinham armas. As armas mais poderosas que eles usavam eram as astras. E as astras eram armas feitas de som. Eles cantavam uma determinada canção, e quando eles faziam isso, eles manifestavam uma arma, né? Assim, tinha todos os tipos de armas feitas de todos os elementos, de fogo, de água, de ar, de luz. Então eles manifestavam as principais armas deles através dos sons. O som ele tinha um papel terapêutico ayurvédico. A Ayurveda, os textos originais da Ayurveda, usam e abusam de mantras, usam e abusam do som para promover cura. A gente até vê um caso assim bem interessante que é relatado no Srimad Bhagavatam, de um sábio
que ele assim já é bem idoso, né? Ele fala que inclusive o corpo dele tremia convulsivamente, o corpo dele não parava de tremer, e aí ele consegue rejuvenescer o corpo dele, né? Ele consegue voltar a ter um corpo jovem só meditando no som, ele vai pronunciando o som assim, e aí na medida que ele vai cantando aquele mantra específico, o corpo dele vai rejuvenescendo. Então mantra, que é a forma da gente canalizar o poder, né, através do som sagrado, é uma coisa muito poderosa, assim, a gente vê nos Vedas. E até hoje, né, os mantras são muito poderosos. Tem uma pesquisa que foi feita no Instituto Americano, no Instituto Davis, de Estudos da Mente, que eles fizeram um teste muito interessante de pessoas que meditavam com mantra. E esse teste era para ver a capacidade de resistência à dor que as pessoas tinham. Então eles pegavam assim umas chapas de ferro aquecido e encostavam na nuca da pessoa, né? Então tinha dois grupos de pessoas que meditavam com mantra e pessoas que não meditavam com mantra. E assim, eles iam aumentando a temperatura dessa chapa de ferro ao longo do experimento. E do grupo das pessoas que meditava, a que aguentou menos ainda aguentou mais tempo da que aguentou mais tempo do grupo que não meditava. Então é muito interessante como a nossa tolerância à dor, por exemplo, ela muda. Por que ela muda? Ela muda porque a meditação no som do mantra, cientificamente comprovado, tem efeitos neuroplásticos. Ele muda a configuração do nosso cérebro. O tamanho do nosso hipotálamo, da amígdala, de todas essas partes do cérebro muda com o som do mantra. A meditação no som do mantra tem essa potência. Inclusive mais do que meditações silenciosas, né, do que meditações no vazio. Existem estudos acadêmicos que mostram isso. E tem bastante referência disso, é fácil de encontrar. Agora, se a gente vê nos Vedas, como eu estava falando, assim, o mantra, ele tinha 1001 utilidades, né? Os mantras, eles eram usados nas cerimônias, nos rituais sagrados, inclusive na cerimônia de fogo, não existia isso da gente acender uma fogueira. Na época védica fala que, né, em eras passadas, isso antes da Era de Kali, na Era de Kali, assim, a natureza ela ficou mais densa. Então esses aspectos sutis da natureza acabaram se perdendo, mas é dito que os sacerdotes conseguiam assim fazer o fogo da cerimônia de fogo se manifestar apenas entoando o mantra correto. E quando eles entoavam o mantra errado, também dava errado, assim, tá? Então o som ele tinha efeitos assim bem específicos, inclusive com o som é dito que os humanos eles podiam afastar o efeito de fantasmas, de seres sutis, né? Podiam fazer tudo isso, podiam atrair outros seres sutis como semideuses. Então a gente vê, por exemplo, no Mahabharata, Kunti Devi, a mãe dos Pandavas, a mãe de Arjuna e de Yudhishthira, ela aprende mantras, ela pode cantar esses mantras e semideuses aparecem e dão bênçãos para ela. Então ela tinha o poder de conjurar, de convocar esses seres, tudo através do som. Então o som ele era muito poderoso. E a gente vai ver que não são só os humanos que usam o som. Os Vedas falam que a criação toda, a criação cósmica, ela é sustentada pelo som. Então os semideuses, que são assim, os seres responsáveis pela manutenção desse mundo, eles estão o tempo todo ocupados não só em governar, em administrar a criação cósmica de acordo com as leis do karma, mas eles estão o tempo todo engajados em fazer sons divinos, né? Os semideuses tem um outro tipo de seres que trabalham para eles, que são os Gandharvas. Os Gandharvas, segundo a visão dos Vedas, seriam tipo os anjos. E eles estão o tempo todo assim, tocando instrumentos musicais, eles têm coros celestes, porque isso faz parte do papel dos semideuses. Para eles manterem esse universo, eles estão o tempo todo fazendo música que ajuda a manter a harmonia desse universo. E isso é algo que é relatado, inclusive, na Bíblia e no Alcorão. Na Bíblia tem uma parte que Israel, né, Israel, o devoto, não a nação, Israel, ele está lutando com um anjo, ele encontra um anjo e ele luta com esse anjo, porque ele acha que se ele derrota o anjo, ele conseguiria pedir algo para aquele anjo, conseguiria pedir uma bênção para aquele anjo em troca de poupar o anjo. Ele luta com o anjo e consegue derrotar o anjo, e aí o anjo fala, poxa, me deixa ir embora, eu te dou uma bênção, mas me deixa ir embora porque está na minha hora de cantar nos coros celestes, né? E aí ele deixa o anjo ir embora. Então, e no Alcorão também tem essa ideia de que existem coros celestes que cantam constantemente e com isso eles mantêm o universo. Toda essa ideia existe nos Vedas também. E não só os semideuses, assim, a gente vai ver que todo mundo, né? Narada Muni, o grande sábio entre os semideuses, ele toca seu instrumento musical, que é a vina, e com isso ele se transporta para as diversas partes da criação. Shiva, quando ele vai fazer o Mahapralaya, que é a destruição total do universo, ele toca o seu tambor,
né? Existe isso. Até Vishnu, o próprio Deus, tem o seu instrumento que ele toca para proteger o universo, que é a concha, o búzio, né? Ele toca um búzio, e quando ele toca o búzio, o som do búzio dele é o Om, né? Então, assim, todo mundo tem instrumento musical, né? Até mesmo Deus. Então, a gente vê que o universo ele é criado e o universo ele é mantido, o universo ele é operado através do som. O universo é som em forma física. Então, já que o som tem a capacidade de criar esse universo e manter esse universo e fazer com que ele funcione, a gente sabe que a matéria ela é influenciada por 3 modos da natureza, que é paixão, ignorância e bondade. Então, o som também tem a capacidade de criar ambientes na ignorância, na paixão e na bondade, de mudar a nossa consciência para que ela opere na ignorância, na paixão e na bondade. Então, acho que esse, além de tudo que a gente falou, né, assim, agora indo dentro mais da nossa realidade, eu acho que o primeiro grande dharma da música é criar ambientes no modo da bondade, é fazer com que a nossa consciência se transporte para o modo da bondade. O som tem esse poder de levar a gente muito facilmente para outro estado de consciência, né? Às vezes, quando a gente escuta uma música, a gente já entra num determinado modo de comportamento. Por exemplo, no laboratório que eu trabalho, tem uma playlist que é década de 80 purinho, né? Então, assim, eu não posso ouvir um Duran Duran tocando perto de mim, assim, que eu já fico meio tenso, eu já me concentro, assim, no trabalho, eu não consigo relaxar, porque em mim já provoca isso, já ouvi tanto, assim, trabalhando, né? Então, o som, ele tem essa capacidade, então o som, a música, no modo da bondade, promove a gente a esse estado meditativo, introspectivo, esse estado onde a gente vai entender melhor as nossas próprias emoções, esse estado onde a gente vai fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, que a gente vai conseguir se tornar mais sublime. A música tem esse poder, né? Você escuta um concerto de Brandenburgo, assim, de Bach, você pode estar agitado, você pode estar triste, você pode estar disperso. Na hora que você ouve aquilo, modo da bondade purinho, né? Assim, você já fica em outro plano de pensamento. Então, a música ela tem essa capacidade muito interessante de criar ambientes no modo da bondade, de transportar a gente para essa consciência que é totalmente precisa, necessária para a gente viver a vida espiritual, para a gente viver o próprio Dharma, né? Então, isso é um ponto. Agora, se a gente parar para ver a própria descrição do mundo espiritual, segundo a visão dos Vedas, ela é repleta de música. É dito que em Vrindavana, né, na terra sagrada de Krishna, todo passo é uma dança e toda palavra é uma canção. Né? Então é um ambiente onde a música é abundante. O próprio Krishna, ele está o tempo todo tocando a sua flauta e com a sua flauta ele se corresponde, ele se comunica com toda a sua criação. É com a flauta que ele toca para poder chamar as vacas que ele vai pastorear. É o som da flauta dele que faz com que as gopis, as donzelas que são namoradas dele, se atraiam e se encontrem com ele, né? Assim, a música, ela movimenta toda a dinâmica do mundo espiritual e Krishna mesmo parece ter uma preferência muito grande por música. Então, assim, o segundo ponto em relação à música é que a música é uma preferência do próprio Deus. Deus gosta de música e ele manifesta suas emoções e ele gosta que se correspondam com ele através da música. Porque é uma preferência que ele tem, né? Então, o processo devocional dentro da tradição védica é conhecido como Bhakti. Bhakti significa reciprocidade, reciprocar com Deus. E se Deus gosta de música, se Deus resolve, se ele pessoalmente escolheu se comunicar através da música, então a música é a chave que a gente tem para se poder, uma das principais chaves que a gente tem para se comunicar com ele. Inclusive, né, Krishna tem infinitos avatares, mas tem alguns que são principais, né? E o principal avatar de Krishna é conhecido como Nama Prabhu. Nama significa o nome e Prabhu é o Senhor, ou seja, o Senhor na forma do nome. Quando a gente medita no som do nome de Deus, a gente está entrando diretamente em contato com o próprio Deus. Então existem muitas músicas que vão cumprir esse papel, que vão cumprir essa função de transportar a gente diretamente para uma relação com Deus. Os grandes acharyas, os grandes mestres da tradição da consciência de Krishna, quase todos compuseram canções, né? Bhaktivinoda Thakur, que a gente comemorou nesse domingo, ele compôs muitas canções, mais de 100 canções. Narottama Thakur, todos eles fizeram canções devocionais belíssimas, que quando a gente ouve, quando a gente medita, quando a gente toca essas canções, a gente, na mesma hora, assim, já é transportado diretamente para uma lembrança
né, das qualidades de Krishna, na forma de Krishna, nos passatempos de Krishna. Então esse é o segundo dharma da música, promover essa conexão amorosa com Deus. Inclusive, é uma coisa muito interessante que existe dentro da cultura védica, o que é conhecido como raga. Raga são os ritmos, né, as melodias que uma canção pode ter. Então, mesmo um mantra, por exemplo, mantra Hare Krishna, existem muitos ritmos e dependendo do ritmo que a gente canta, a gente vai sentir uma emoção diferente. A gente vai estar... Mantra Hare Krishna sempre vai conectar a gente amorosamente com Deus. Mas qual tipo de relação, né? Qual tipo de sentimento eu vou estar reciprocando com Krishna? Em grande parte depende da melodia que eu estou cantando. Então, inclusive, existe uma meditação chamada Ashtakaliya Lila, que é a meditação nas 8 partes do dia de Krishna, né? O dia de Krishna é dividido em 8 partes, e em cada momento do dia dele, ele está fazendo um determinado tipo de atividade, experimentando um determinado tipo de emoção. Então, todas as ragas, todas as melodias que a gente pode usar para poder meditar no mantra Hare Krishna ou meditar em Krishna, estão ligados a uma dessas 8 partes, né? E quando a gente canta aquela melodia conhecendo essa ciência das ragas, conhecendo esse ritmo das melodias e o tipo de sentimento amoroso que eles despertam, a gente vai se conectar a Krishna com aquele humor, com aquela emoção, e a nossa meditação vai ficar muito mais poderosa. Então, o dia de Krishna, por exemplo, começa por volta de 3h30 da manhã. É a primeira parte do dia de Krishna. Krishna, ele tá com o Radharani no meio da floresta, eles estão dormindo, só que as pessoas elas vão acordar para trabalhar daqui a pouco, então ninguém pode saber que Radha e Krishna eles se encontraram de madrugada e que eles passaram a noite fora de casa. E aí, Vrinda Devi, né, que ela é a supervisora pro Vrindavana, né, Vrindavana, no lugar onde Krishna vive, Vana significa floresta, então Vrindavana é a floresta de Vrinda. Vrinda, ela é essa vaqueirinha, essa golpe, que cuida de Vrindavana, ela administra tudo em Vrindavana, então é a floresta dela. Ela até encarna nesse planeta Terra para ajudar a gente na forma dessa planta Tulasi. Então, Vrinda, ela sabe que Radha e Krishna, eles estão fora de casa, que eles precisam voltar para casa. Então ela vai lá e acorda eles, ela faz todo um arranjo, ela vai lá, leva uns papagaios para cantar, leva uns macaquinhos para poder fazer graça para Radha Krishna, ela acorda eles com um jeitinho assim no meio da floresta, né? Então essa é a primeira parte, né, do dia de Krishna. Então eles acordam e falam, caramba, a gente tem que voltar para as nossas casas, né? Então assim, eles já começam a sentir saudades, né? Eles estão se preparando para ficar o dia inteiro um longe do outro. Então essa é a primeira parte do dia de Krishna, aquele, acordamos e agora a gente vai ter que se separar. Aí a segunda parte do dia de Krishna, que começa assim por volta de 5 da manhã, Krishna está em casa se preparando para ir trabalhar, para levar as vacas para pastar. Então ele está tomando banho, conversando com o pai dele, se arrumando, né, pegando os instrumentos que ele vai usar para ir lá tocar as vaquinhas no pasto. Enquanto isso, Radharani está em casa, Radharani chega, ela arruma a casa dela, na casa dela, e depois ela tem que ir cozinhar para Krishna, porque tem essa história, né, de que Radharani todos os dias ela faz refeições diferentes para Krishna. Ela tem criatividade infinita, então todos os dias ela inventa uma receita nova para Krishna, porque Krishna uma vez teve um astrólogo que previu isso, que Krishna, para que ele não adoecesse, para que ele ficasse bem, todos os dias ele ia precisar comer uma refeição feita por Radharani. Então, e Radharani para Radharani é um prazer isso. Por quê? Porque Krishna não é o esposo dela, né? Então, para o esposo dela não sentir ciúmes de que ela está cozinhando para Krishna, aí acontece essa história. Radharani vai lá e cozinha para ele. Essa é a segunda parte do dia. Aí na terceira parte do dia, Krishna está pastoreando as vacas por em Vrindavana, e Radharani, ela tá meditando, ela tá adorando o Deus do Sol. Aí tem a quinta parte do dia de Krishna, que é a hora do almoço. Então, na hora do almoço, Krishna tá brincando com os amigos dele, e ele sempre dá um jeitinho de ver Radharani na hora do almoço. Aí, a quinta parte do dia é que Krishna volta para trabalhar, para pastorear mais as vacas, e Radharani, ela começa a se preparar para o encontro que ela vai ter com Krishna de madrugada. Aí chega a sexta parte do dia de Krishna. Na sexta parte, Krishna se reúne com os gopas, com os amigos dele para brincar, e Radharani, ela recebe a visita de uma amiga dela chamada Danista. Então ela fica conversando com essa amiga Danista, que sempre ela leva algum presentinho de Krishna para Radharani.
Aí a sétima parte do dia de Krishna é quando Krishna está com a mãe dele, mãe Yashoda, está se preparando para dormir, entre aspas, e Radharani está conversando com Vrinda, que é aquela outra golpe, e aí depois tem a oitava parte, né, do dia de Krishna, que é a madrugada, que todo mundo dormiu e aí é quando Radha e Krishna vão se encontrar na floresta. Então esse é o dia de Krishna, e cada parte do dia de Krishna inspira uma melodia na meditação do mantra Hare Krishna. Se a gente sabe qual é a melodia que a gente está cantando e qual parte do dia de Krishna está associada e medita naquela parte, a meditação do mantra Hare Krishna fica muito mais poderosa. Então a música ela tem esse papel de provocar emoções espirituais na nossa relação com Krishna, na nossa relação com Deus, né? A música ela serve para comunicar emoções, então a gente comunica as nossas emoções com Krishna e entende melhor as emoções do próprio Krishna. E por fim, assim, um último dharma que a música tem dentro dos Vedas é, né, a primeira a gente já falou, é mudar a nossa relação com o mundo, ajudar o mundo a ficar mais no modo da bondade, ou pelo menos a nossa consciência, a nossa percepção do mundo ficar mais sobre a influência do modo da bondade. Aí depois o outro papel da música é nos conectar com o próprio Krishna, nos conectar emocionalmente com Deus. E por fim, a última parte, né, assim, eu acho que o terceiro dharma da música é criar relacionamentos entre os sadhus, né? Ou seja, entre as pessoas que estão buscando vida espiritual. E aí entra o que é conhecido como Kirtana. O Kirtana, né, é aquela hora que não só você está cantando para Krishna, mas como você se reúne com outras pessoas que também querem cantar para Krishna. Então a gente tem esse tipo de meditação, né, dentro da tradição védica, que é a meditação da Japamala. A meditação da Japamala, quando a gente está fazendo a Japamala, você está lá com o seu rosário, cantando o seu mantra, é você e Krishna, é você e Deus, né? Então, nesse momento, você está cultivando a sua relação com Deus. Mas quando você chega no Kirtana, tem várias pessoas que já cultivaram a relação delas com Krishna e todas elas se unem naquele momento e juntas elas vão glorificar a Deus junto, né? E quando elas estão fazendo isso, elas estão compartilhando as emoções espirituais que elas tiveram. Por isso que se a gente não canta japa, se a gente não medita na japa, quando a gente participa de um kirtana, a gente não tem muito com o que contribuir, né? Porque o kirtana não é só uma música bem tocada, não é uma música animada, né? As pessoas dançando, fazendo ciranda. Tem isso tudo. Mas mais do que isso, o kirtana é aquele momento onde você se reúne com outras pessoas para junto vocês compartilharem o avanço espiritual que vocês tiveram, os tesouros espirituais que vocês acumularam, né? Então, os insights espirituais, todo o avanço, todo o progresso, todo o altruísmo que a gente já conseguiu acumular, todo o senso de serviço, né? Todo o amor por Deus que a gente já acumulou, a gente compartilha com as outras pessoas na hora do Kirtana, né? Então, você está dando e você está recebendo das outras pessoas. Então é muito interessante, porque a gente precisa ter algo para contribuir no Kirtan. Então, para isso, tem que ter a meditação na japa, que é uma coisa mais discreta, né? Que é você sozinho, mais introspectiva. Mas aí depois você vai no Kirtan, que é essa meditação mais extrovertida, e você compartilha tudo aquilo que você acumulou na japa, você compartilha com os outros. E o Kirtana você vai estar recebendo dos outros, então isso vai animar, isso vai inspirar você a depois voltar a ter uma meditação mais introspectiva com a japa, para depois voltar e ter mais coisas para compartilhar no Kirtana. Ou seja, o terceiro dharma da música é fazer com que a gente consiga ter sadhusanga, essa amizade, né? Fortalecer, favorecer essa amizade entre pessoas que estão buscando a vida espiritual, ajudar elas a não só comunicarem os sentimentos dela com Deus, como também comunicarem os sentimentos que elas têm por Deus uma com as outras, e assim inspirarem, né? Fortalecerem umas às outras vão estar se nutrindo, né? Se unindo em torno de um propósito, que é amar a Deus e amar e servir o mundo. Então, acho que esses são os três grandes dharmas da música. Mudar, criar uma atmosfera no modo da bondade no mundo, criar uma relação amorosa com Deus e criar uma relação amorosa entre pessoas que estão buscando Deus, entre pessoas que estão buscando sadhusanga. Então é isso, pessoal. Se tiverem perguntas ou comentários. Tem umas aqui, vamos ver. Então, vamos lá, pessoal, boa noite. A Lia Santiago falou: Brahma é um ótimo poeta. A oração dele a Krishna é muito linda. É mesmo, né? Chama-se Brahma Sanhita.
é tão linda que quando George Harrison ele ouviu, assim, ele ficou tão inspirado que ele compôs uma versão dele, que é belíssima, com discípulos de Prabhupada tocando, né, e cantando. Tem uma devota chamada Yamuna, uma discípula de Prabhupada, que tem a voz muito bonita, ela canta, e o próprio George Harrison e também o Paul McCartney, eles tocam alguns instrumentos, né, o Paul toca cártalas, e é muito legal, e essa versão ficou tão boa que quando o Prabhupada ouviu essa versão, ele ficou tão emocionado que ele pediu que em todos os templos da ISKCON esse mantra fosse tocado diariamente na parte da manhã, né? Então até hoje a gente escuta numa cerimônia chamada Govinda, então toca essas orações de Brahma, que todas elas terminam com um verso que diz Govinda Adipurushan Tan Aham Bhajami, né? Que Govinda, que é outro nome para Krishna, ele é o Senhor primordial e é ele que eu adoro. Então tem vários versos e todos eles terminam com Govinda Adipurushan Tan Aham Bhajami. Muito lindo mesmo. Agora Manjari Bhava, ela comentou assim, quando entoamos um shloka, né, um shloka é um verso das escrituras sagradas, mas com certos erros, ele é ouvido, ele é aceito. Então, quem responde isso é Yamaraja, o semideus da morte, no sexto canto do Bhagavatam. Ele diz que sim, né? Ele diz que quando a gente repete um mantra, quando a gente repete um shloka, um verso sagrado desse, com a consciência correta, mas com a pronúncia errada, então ele é aceito. A consciência é, inclusive, mais importante do que os detalhes. Então ele fala isso. Inclusive ele vai falar que a pronúncia ela é influenciada pelo nosso sotaque, ela é influenciada por muitas coisas, né? Que são fatores materiais. Então ele fala, um fator material desse não pode afetar o resultado espiritual. E Sanatana Goswami, né, outro grande mestre, ele vai escrever no seu livro Hari Bhakti Vilasa que tem 4 fatores que assim garantem a potência de um mantra. Então ele chama eles de Rishi, Istadeva, Vinyoga e Chandana. Rishi significa sábio, ou seja, qual é a relação que você tem com os sábios que revelaram aquele mantra, né? Se é uma relação de respeito, se é uma relação, né, de humildade. Istadeva é qual a sua relação com Deus, né? Como você está meditando em Deus, a intensidade da sua meditação. Vinyoga significa o propósito. Para que eu estou meditando aquele mantra? Para que eu estou entoando aquele som sagrado? E Chandana é a melodia. Então ele fala que esses 4 itens são os importantes. Mas ele vai falar que Vinyoga, qual é a motivação, é o mais importante. E Chandana, que é a melodia, a correção, né, a corretude da pronúncia, ele vai falar que é o menos importante, apesar de também ser importante, né? Então a consciência, ela vem antes, com certeza. Mas tudo influencia. Swami Cavalcante, boa noite. O que seria uma música no modo da ignorância? Uma mesma música pode fazer mal a alguém e bem a outra? Segundo o Dharma? Então, o Dharma tem essa característica, né? O que é veneno para um é remédio para outro. Então, tem coisas que são favoráveis para uma pessoa e são prejudiciais para outra. A gente vê isso na própria Bhagavad Gita, que Arjuna, ele queria não lutar, ele queria ser um pacifista para muitas pessoas, para a maior parte das pessoas, isso é a melhor coisa. E Krishna não recomenda isso para Arjuna, né? Então, sim, às vezes o que é bom para uma pessoa não é bom para outra. Faz parte desse mundo, né? Cada pessoa tem sua própria natureza. Então, sim, isso pode acontecer, mas ainda assim a gente vai encontrar nas músicas, assim, músicas que vão estimular a ignorância, músicas que vão estimular a paixão e bondade. A ignorância está muito ligado à letargia, né? Então, músicas que deixam você letárgico, que induzem a pessoa a querer se intoxicar. Existe uma relação muito forte entre música e desejo de intoxicação, desejo de alienação, né? Então, músicas que promovem isso, elas estão ligadas à ignorância. Músicas também que promovem sensualidade, músicas que promovem desejos, assim, aspirações políticas, elas estão ligadas ao modo da paixão, são músicas na paixão, né? Então, normalmente, músicas de protesto político, esses tipos de coisas, são músicas na paixão. E músicas na bondade são músicas que promovem reflexões sobre a vida, o propósito da vida, promovem uma união com Deus, né? Promovem harmonia, tranquilidade. Mas, com certeza, não existe um estereótipo, assim, às vezes
um rock pode ser super na bondade, né? Enquanto uma música clássica pode ser paixão, né? A gente vai encontrar muitas músicas clássicas que são paixão pura, né? Beethoven era paixão puro. Um pouco de ignorância até às vezes, né? Um pouco de bondade também, mas um pouco de ignorância às vezes. Às vezes ele fazia as músicas dele com uma certa malícia para criticar os inimigos dele, né? Então, assim, esse desejo de criticar alguém, de apontar alguém como seu inimigo, isso é paixão misturado com ignorância, né? Então, tá mais ligado ao que aquela música promove na nossa consciência do que um estilo musical em si, apesar de terem estilos que são mais tendenciosos para bondade, para paixão, para ignorância. Uma mesma música pode ter estímulos diferentes para pessoas diferentes. Né? Pode ter, pode sim. Uma mesma música pode provocar reações distintas e pessoas distintas. A Mandiari Bava, ela comentou assim agora: costumo recitar o Nirisimhan Bhajan Stotra, mas acredito com muito erro. E aí? Manda ver, vai fundo. Pode ir, como a gente já respondeu aí nessa outra pergunta, né? Yamaraja e Sanatana Goswami falam que o mais importante é a intenção. Mas se você quiser, é legal, né? Você procurar a pronúncia na internet, pronunciar alguém, né? Encontrar alguém pronunciando certinho. E esse esforço que a gente tem para tentar pronunciar as coisas corretas faz parte também do nosso processo devocional, né? Se eu vou oferecer uma coisa para Krishna, eu vou tentar oferecer o melhor. Então, é legal a gente tentar aprender as pronúncias certinhas, mas se não rolar, se a gente não conseguir, se a gente tiver dificuldade, tudo bem. Inclusive, o seu comentário aqui me lembrou uma outra coisa, que dentro da cultura védica tem os kavatyas. A palavra kavatya significa armadura. Então, a armadura, né, são formas mesmo da gente se proteger de influências externas negativas, manifestando armaduras, né? E essas armaduras místicas, elas eram manifestadas através do som. Então, tem muitos kavatyas, muitos sons sagrados que fazem meio essa proteção que criam esse escudo, né, transcendental em volta da gente. Então, os principais, né, são o Nrisimha Kavatya, por isso que eu vi aqui, eu lembrei, né, e tem o Narayana Kavatya. Então, eles são formas da gente criar essas proteções, né? No Bhagavatam fala do Narayana Kavatya, ensina a pronunciar ele. Muito legal. Então, vamos lá. Jefferson Leite é o Kulashekara. E aí, Kulashekara? Ele mandou assim: Haribol Nirsinhananda, estudando sobre yoga do som, nada yoga, perguntei a alguns professores sobre o parampará desse sistema de yoga e não souberam me responder. Você sabe algo sobre? Então, dentro da tradição védica, tem, assim, o som ele está muito ligado ao Samaveda, né? E aí depois ao... Como que é o nome? Gandharva... Tem um Gandharva Veda, né? Tem um Gandharva Veda, é uma parte dos Vedas que está ligado à parte da música. Então, no 12º canto do Bhagavatam, acho que no penúltimo capítulo do 12º canto do Bhagavatam, fala todos os sábios que estão ligados à tradição de Samagana. Samagana é a origem da tradição desse Nada Yoga, dessa yoga da música, né, que saiu do Samaveda. É lá que aparecem, né, as primeiras meditações no som, na música. Então, são todos os sábios que estão ligados à tradição de Samagana. Isso está no penúltimo capítulo do 12º canto do Bhagavatam. Agora, o nome deles eu não lembro, sinceramente não lembro, mas está lá a referência. A Patrícia, agora ela falou assim: toda vez que há uma nova criação, é sempre da mesma forma? É sempre a mesma forma em princípio, né? Assim, é sempre um Brahma que vai criar o universo através do som do mantra Om. Então, agora, como é esse Brahma, como vai ser a meditação dele, como é o universo que ele vai criar, aí todos esses detalhes mudam, né? Igual quando a gente vai construir um prédio. Como que é que se constrói um prédio? Primeiro você faz a planta, depois você vai botar os alicerces, né? Eu não sei construir um prédio, mas assim, eu suponho que seja assim, né? Então, assim, a forma é mais ou menos a mesma, né? Ou então, falar uma coisa dentro da minha realidade. Quando a gente vai programar um programa de computador, como que você vai fazer? Assim, tem um script básico, tem um roteiro do que você vai fazer. Agora, os detalhes são variáveis, né? Então, é sempre um Brahma, um semideus, que ocupa essa posição de Brahma, porque Brahma é uma posição. Qualquer alma pode ocupar o posto de Brahma. Uma alma que ficou 100 vidas seguindo o caminho do Dharma, ela pode assumir esse posto de Brahma.
Então, uma alma que está assumindo o posto de Brahma, ela vai criar esse universo com as bênçãos e com a misericórdia de Krishna, né? Na verdade, o Brahma é o criador secundário e ele vai criar o som, ele vai criar o universo a partir do som do mantra Om. Mas os detalhes mudam, né, de universo para universo. A Krishlani, agora, ela falou assim: eu perdi minha japa, onde posso adquirir outra? Você pode procurar no Sankirtana Shop. Sankirtana Shop é uma lojinha virtual, lá tem muitos livros, né? Tem muitos artigos devocionais. Então você pode procurar as redes sociais do Sankirtana Shop, pode procurar o site Sankirtana, Sankirtana. A Damodara falou que vai botar no comentário. Lá você pode encontrar japas, assim, até de vários formatos. Tem outros produtos devocionais lá. Aproveita e dá uma olhada nos livros. Lá tem muito livro bom. O Fábio dos Anjos falou assim... perguntou assim, qual a diferença de Kirtana e Bhajan? Então, a palavra Bhajan, né, ela vem da raiz Bhak também, né? Bhak significa reciprocidade. Então, Bhajan tá ligado a isso, a ideia de adoração, de você reciprocar com Deus, né? Bhajan normalmente é traduzido como adoração. E Kirtana significa glorificação. A palavra, literalmente, em sânscrito, significa glorificar, enquanto Bhajana é adorar. Agora, a gente costuma usar Bhajan e Kirtan, essas palavras, para se referir a dois estilos, né, de meditação na música. Quando a gente fala Bhajan, normalmente a gente está falando uma meditação mais introspectiva, com as pessoas sentadas, tocando instrumentos, mais, né, assim, mais só concentradas no som, só se expressando mais através do som. Então, tanto o Bhajan quanto o Kirtan tem um sistema de repetição, né, de escuta e repetição. Tem uma pessoa que é o líder que está cantando, então todo mundo escuta, e depois que o líder acaba de cantar, todo mundo repete, na mesma melodia, né, que o líder cantou. Então é um processo de meditação, você presta muita atenção para depois você repetir igual. Enquanto está todo mundo repetindo, o líder escuta e depois ele repete. Então o Bhajan e o Kirtan funcionam nesse mecanismo, onde primeiro você escuta e depois você repete. Primeiro você escuta e depois você repete. Só que o Kirtan, além da gente se expressar através do som, a gente também se expressa através da dança, né? Então, o Kirtan normalmente indica isso, essa adoração a Deus através do som, mas também acompanhado da dança. E a Lenice, ela perguntou assim, esse mantra Govinda que cantamos na cerimônia da manhã, onde posso encontrar? Então, esse mantra Govinda, ele é a parte, né, de um livro chamado Brahma Samhita, e essa gravação específica que o George Harrison fez com os devotos faz parte de um álbum que ele gravou chamado Radha Krishna London Temple, né? Ou seja, o Templo de Londres de Radha Krishna. Então é bem fácil conseguir essa gravação desse álbum na internet. Vai ter muita discografia, né, do George Harrison, que você vai encontrar isso. Até no YouTube tem, no Spotify é fácil tudo isso de encontrar. Radha Krishna London Temple. Então é isso, pessoal. Então é isso. Esse é a meditação, né, no som é algo muito importante, é algo fundamental, principalmente na era de Kali, era que nós estamos vivendo. O Yuga Dharma, o Dharma dessa era, está todo ligado à meditação no nome de Deus. É dito que Deus botou toda a sua Shakti, toda a sua energia transcendental no som. Então, especificamente para nós que moramos na era de Kali, vivemos nessa era perigosa, a meditação no som, a meditação na música, que está relacionado com Deus, é ainda mais inspiradora, ainda mais poderosa, né? Ainda mais transcendental. Então é isso, é um tema bem importante. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. O Kulashekara, ele é um grande músico, né? Ele comentou aqui que está estudando sobre yoga do som. Então, Kulashekara, se você tiver mais alguns insights, mais alguns toques, manda aí pra gente compartilhar aí com o pessoal, por favor.